Tem certas coisas na sua vida que para você conquistar, inevitavelmente você vai entrar numa guerra. Porque o inimigo... mas o inimigo está derrotado, está debaixo dos meus pés. Porque eu também creio nisso. Mas às vezes o inimigo, infelizmente, ele vem destruindo famílias, casas, vidas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje nós estamos começando os 4 domingos da reconstrução de uma vida nova, da reconstrução do casamento, do namoro, do noivado, da vida sentimental, da vida financeira, da vida espiritual, mas principalmente a nossa reconstrução. Porque muitas das vezes a gente não admite, mas a nossa vida não está construída do jeito certo. Lembra daquela passagem que Deus fala para o profeta, vai até a casa do oleiro, que lá te mostrarei, e lá ele mostra que nós somos como o barro nas mãos do oleiro, que ele faz conforme a sua vontade. Se não tiver certo, o oleiro vai lá, derruba aquele vaso, né, aquele barro, desfaz aquele barro e molda um vaso novo. E a gente tem que ter no nosso coração essa vontade, como diz aquela música, né? Quebra minha vida e me faça de novo. Nós temos que ter essa vontade. Se tem alguma coisa que não está boa, fala para Deus, meu Deus, refaz de novo. Então, nós estamos no propósito do fortalecimento, de onde nós vamos reconstruir a nossa vida. Porque um dia, o povo de Israel se distanciou de Deus. O povo de Israel se afastou de Deus. Começou a adorar outros ídolos, começou a adorar imagens de escultura, começou a fazer o que não era reto aos olhos de Deus. Isso não é eu que estou falando, isso é Bíblia. Tanto que o Davi mesmo fala das várias vezes que o povo de Israel se desviou por causa dos outros povos. Lá no Salmo 115 diz assim, porque diriam as nações, onde está o teu Senhor? Onde está o meu Deus? Você está enxergando fisicamente o nosso Deus aqui neste lugar? Fisicamente você consegue enxergar uma imagem do nosso Deus? Não. Então ele está falando isso, porque diriam as nações, onde está o seu Deus? Ele diz, o nosso Deus está e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os deuses deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem nariz e não cheiram, tem pés e não andam, som nenhum lhe sai da garganta, tornam-se semelhante a eles. É a Bíblia, Salmo 115. Tornam-se semelhante a eles os que os fazem e os que neles confiam. Fala, lê a sua Bíblia, Salmo 115. Então, o povo de Israel começou a crer em outros deuses. E se não foi Deus que puniu Israel. Mas está escrito lá que Deus entregou o povo de Israel nas mãos dos midianitas, dos amalequitas, dos jebuseus, dos amorreus, dos povos do Oriente. Deus não é que Deus chegou e falou assim, não, eu vou entregar. É porque o povo se afastou de Deus. O povo deu as costas a Deus. E quem é que defende o ser humano? Quem nos defende? Que você não vê. E muitas vezes há livramentos na tua vida que você não vê. Muitas vezes você é protegido por anjos e você não vê. Mas a partir do momento que você dá as costas, que você se afasta de Deus, você está, desculpa a minha expressão, você está assinando a tua sentença de distância. Você disse, eu não vou mais adorar esse Deus. E o povo de Israel viveu assim, dias e dias e dias. E numa dessas, quando ele foi levado cativo pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, no ano de 578 a.C., 578 anos antes de Cristo, o povo de Israel foi feito cativo, foi preso, foi escravizado. Naquela época que levaram também ali alguns rapazes como Daniel, enfim, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então Nabucodonosor dominou o mundo naquela época, o mundo conhecido, né? O mundo que tinha ali Egito, onde era outro, enfim. Não é esse o caso agora. Mas o povo de Israel ficou cativo durante 40 anos.
não foi daquela outra vez no Egito. Dessa vez foi na Babilônia. Uma das tantas vezes que o povo de Israel se desviou de Deus. E nesse cativeiro, Israel foi totalmente destruída. Israel foi arrasada, quebraram os muros. Quebraram os muros de Israel, as casas foram destruídas, e alguns conseguiram fugir. E quando o povo de Israel foi escravizado na Babilônia, alguns voltaram para sua terra e viveram em extrema miséria. Não tinha mais nada, porque tinham sido saqueados tudo, tinham sido destruídos os animais, roubados os animais, as plantações. Então foi um caos. Pior do que aconteceu no Rio Grande do Sul, vamos dizer assim. E não tinha ainda. O Rio Grande do Sul hoje, graças a Deus, tem muita gente ajudando. E mesmo assim a situação está difícil. Agora imagina quando não tem ninguém para ajudar. Não tem ninguém para te ajudar na comida, não tem como plantar, não tem animal, não tem nada. Vivendo ali no limite da desgraça. Mas alguns se situaram na Babilônia. Veio depois de Nabucodonosor um rei. E este rei, ele liberou o povo de Israel. Não, vocês não são mais escravos. Quem quiser voltar, volta. Quem quiser ficar, fica. Foi mais ou menos isso. E muitos ficaram, como Neemias. Neemias era copeiro do rei. O Neemias se tornou copeiro. E era um cargo de alta confiança. O copeiro do rei, ele vivia junto com o rei. Ele bebia. É meio confuso, é meio estranho, né? Tem que ganhar bem, porque antes do rei beber, ele bebia. Antes do rei comer, ele comia. Se estivesse veneno, ele morria. Daí o rei não. Então, mas ganhava bem, mas vivia bem. Porque ele era o responsável pela alimentação, enfim. Ele era uma pessoa importante, o Neemias, que nós vamos ler hoje. Que é um dos responsáveis da reconstrução do muro de Israel, junto com Esdras. O livro de Esdras e o livro de Neemias, eles foram escritos por um. E aí, foram separados depois, mas isso não vem ao caso. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, no livro de Neemias. É depois do livro de Crônicas, depois do livro de Esdras. Você passa ali, Primeira Reis, Segunda Reis, você vai passar o livro de Crônicas, Primeira Crônicas, Segunda Crônicas, e você vai chegar em Esdras, você passa Esdras e Neemias. Livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1, versículo 1. Quem achou, diga amém. Então coloca a Bíblia no teu coração, fecha os olhos. Meu Deus, fala ao nosso coração e nos ensina através da tua palavra. Queremos aprender mais e mais contigo, para a honra e glória do teu santo nome, meu Deus. Porque se o Senhor não nos ensinar, se o teu Espírito não nos ensinar, com quem iremos aprender? Então fala com todos nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Então diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, ou palácio, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém, ou seja, aqueles que tinham escapado, aqueles que resolveram voltar, que tinham sido liberados. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras,
Assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha só, enquanto o Neemias jejuou, chorou e pranteava, não aconteceu extremamente nada. Então o senhor está dizendo que o jejum não é importante, o senhor está dizendo que o jejum não serve para nada, serve. O jejum lhe prepara tudo para você vencer. A oração prepara tudo para você conquistar. As tuas lágrimas não comovem a Deus, mas fazem com que você expresse o teu sentimento de que você não aceita mais a situação. Porém, deve haver neste jejum e nesta oração uma coisa chamada atitude. Porque enquanto o Neemias chorava e jejuava, não acontecia nada. Da mesma forma foi com Ana. Da mesma forma foi com várias pessoas que a palavra de Deus fala que choraram, mas não aconteceu nada. Jesus chorou quando disseram para ele que o seu amigo tinha morrido. Lázaro. A Bíblia diz que Jesus chorou, mas depois a Bíblia diz que ele se revoltou dentro dele. Aí Jesus foi lá e fez acontecer. Quem está compreendendo? Chorar não muda a sua história. Jejuar não muda a sua história se não tiver atitude. Orar não muda nada se nós não agirmos. Eu dei um exemplo para o povo hoje de manhã, e eu falei assim, ó, digamos que essas cadeiras que são os teus problemas. Todas as cadeiras que são os teus problemas. E eu abri algumas cadeiras. E disse assim, quando você ora e quando você jejua, os problemas saem de perto de você. Mas para mim conquistar, eu tenho que sair do meu lugar. Está lá, a conquista está lá. Os problemas foram abertos. O mar vermelho se abriu. A muralha caiu. Mas se eu ficar parado, estático, não vai mudar coisa nenhuma. Se Deus abrisse o mar vermelho, Deus falou a Moisés, estenda o teu cajado e toca nas águas que elas vão se abrir. Então ele estendeu o cajado, o mar se abriu. Agora se o povo ficasse lá, imagina, o mar se abriu e ficou aquelas paredes de água. Né? Deve ter ficado água para um lado, água para o outro. Alto, pequeno, não sei. Mas se o povo falasse, poxa, mas Moisés, e se a gente for e a água fechar, o que ia acontecer? Talvez alguns seriam abençoados. Uns ficariam e a água ia se fechar. Porque os egípcios estavam vindo junto com o faraó. Você está entendendo? Deus falou, não, peraí, vocês não vão, o problema de vocês. Eu vou fechar para aqueles que tomaram atitude. Você está entendendo? Eles iam ficar ali e iam ser mortos. Então, o povo também, ainda que fosse um povo reclamão, ainda que fosse um povo chato, ele atravessou o Mar Vermelho. Não ficaram parados. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui, que o Neemias, ele chorou por alguns dias. Ele jejuou por alguns dias. Mas ele tomou atitude. Vamos ler para a gente ver? Vamos lá. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível. Nessa hora é terrível, né? Que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Coisa que o povo não estava fazendo. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje te faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, que não eram servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, como está escrito lá em Deuteronômio 28. Teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo,
vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Diga glória a Deus. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com a tua grande força. Está falando do povo que saiu da terra da escravidão e ficou no deserto. Amém, pessoal? E com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então, era eu copeiro do rei. Diga glória a Deus. Então, nós vamos entrar nesta seara. Nós vamos entrar neste trabalho. Nós vamos entrar nesta fé. Deus quer reconstruir a tua vida. Se a tua vida está boa, glória a Deus. Que bom. A minha também está, graças a Deus. Mas nós temos que nos fortalecer. Nós temos que nos unir com aqueles que não estão fortes. Porque um povo ganha uma guerra com um povo. Diga glória a Deus, igreja. Um povo ganha uma guerra com um povo. Ninguém ganha uma guerra sozinho. Pode ganhar uma batalha. Como foi com Sansão, que venceu 1000 homens com uma queixada de burro. Mas uma guerra é feita com um povo unido. Então, como eu estava falando no começo, todo mundo quer paz. Eu quero paz, irmão. Eu não quero guerra. Né? Eu quero ter paz no meu coração. Eu quero viver tranquilo. Mas tem vezes que nós temos que arremangar a manga, meu irmão, e partir para a guerra. Tem vezes que a gente diz, não, peraí, se eu ficar parado aqui, a minha família vai ser destruída. Se eu ficar parado aqui, meu casamento vai acabar. Se eu ficar parado, se eu ficar na inércia, eu não vou vencer. Eu vou até acabar perdendo a minha salvação. Peraí, meu irmão. Você já notou que quando você fica inerte, quando você fica parado, quando você fica como um jardineiro no meio da guerra, você fica perdido. Você começa a ter que lidar com situações que você não está conseguindo. Por quê? Porque você não está se preparando para a guerra. E muitas vezes a guerra vem. A gente não quer, mas ela vem. Você lembra que eu sempre falei que melhor é ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra? É melhor você estar em paz, mas estar preparado, vestido, preparado. Se vier uma guerra, você está pronto para proteger a tua família, para proteger o teu casamento, para proteger a tua vida. Eu estou em paz, mas eu estou pronto para a luta. Sem ansiedade. Do que você ser um jardineiro que está lá no meio do jardim, só que em vez do jardim está na guerra. Estoura uma guerra, a pessoa é um jardineiro. Ela vai enfrentar o inimigo com o quê? Com margarida? Vai dar na cabeça do diabo com uma pétala de rosa? Toma capeta, sai daqui. O diabo vai rir. Então nós temos que estar preparados para o inimigo. Diga glória a Deus. E o que eu preciso numa guerra? O que eu preciso numa guerra que seja eficiente? Proteção. Nós temos que estar protegidos. Então nós temos que reconstruir os muros da nossa vida. Assim como o povo de Israel estava com os muros destruídos, nós vamos reconstruir nossa vida nesses 4 domingos. Amém? E a partir do dia 19 até o dia 10 de agosto, do dia 19 de junho nós estamos. Dia 19 é quarta-feira. Na quarta-feira eu vou fazer 52 dias de jejum. 52. Que é o número de dias que o povo de Israel, unido com Neemias e com Esdras, levaram para erguer os muros de Israel. 52 dias. A Bíblia diz que numa mão estava a ferramenta e na outra estava a espada. Para você ver como é importante vigiar. Como é importante estar preparado para a guerra. Uma mão estava a ferramenta. Eu vou dizer que seja assim. Um colocava lá o cimento.
A gente não sabe como é que é amanhã. Quem está compreendendo o que eu quero dizer? Então, uma mão estava lá colocando cimento, ou com batume, ou seja lá o que for, ou com uma pau, ou seja lá com o que for. E a outra estava o quê? A espada. Então, eles olhavam para ver se não via ninguém e faziam o trabalho. Outro vinha e colocava a pedra. Outro vinha e colocava o que tinha que colocar. Sempre vigiando. Eles estavam reconstruindo o muro, mas estavam vigiando. Eles estavam trabalhando, mas estavam vigiando. Eles estavam reconstruindo algo para o futuro da sua família, mas estavam vigiando o inimigo. Então você, 52 dias de oração, jejum, vigília. Eu vou para o monte, nós vamos para o monte, nós vamos orar todos os dias. Não estou dizendo que eu vou todos os dias no monte. Não posso ser hipócrita. Se der, a gente vai. Mas não é isso que eu estou falando. Mas nós vamos para o monte, nós vamos jejuar. Jejuar vai ser todo dia. 52 dias. Nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos vigiar. Nós vamos estar cercando a nossa família, a nossa casa e a nossa vida por todos os cantos. Porque eles não tinham muro, mas eles tinham o quê? Eles tinham a guarda. Eles tinham a vigilância. Porque estava tudo destruído. Ninguém queria saber daquela terra. Mas quando eles começaram a reerguer os muros, aí começaram os inimigos a falar: o povo de Israel está voltando. O povo de Israel está se reerguendo. Se não me engano, é até Tobias e Sambalate, né? Que tentam destruir a reconstrução dos muros, colocando dentro do próprio povo, eles se infiltraram no povo para tentar destruir. Então, tudo isso nós vamos vigiar. Nós vamos fechar todas as brechas. Nós vamos reconstruir a nossa vida. Nós vamos expulsar de dentro dos muros tudo que nos atrapalha. Tudo que nos atrapalha. Tudo que te atrapalha. Você vai expulsar. Nós vamos expulsar da nossa vida tudo aquilo que nos traz dolo. Tudo que nos traz dor. Tudo que nos traz tristeza. E tudo que está tentando destruir a nossa casa. Será expulso pelo nosso exército. Diga glória a Deus. Nós estamos montando um exército forte. Nós estamos montando um povo forte. Como ele diz, de um mínimo eu fiz uma grande nação. Como ele mandou profetizar aquele profeta no vale dos ossos secos. Profetiza aos ossos secos. Profeta e diz: eis que o Senhor diz que eu colocarei carne, tendões e pele sobre os ossos e espírito. E formarei um grande exército. Então, de um vale de ossos secos, sai um exército vencedor. Então, daqui vai ser um exército vencedor em nome de Jesus. Vai ser um exército para vencer. Na união, na força. Nós vamos todos lutar juntos. 52 dias. 52 dias de oração e jejum. Em monte, em dias aleatórios. Mas eu quero que nesses 5... Você não precisa fazer um jejum junto comigo. Precisa. Eu não convidei ninguém para fazer o jejum, na realidade. Eu fiz esse voto com Deus. Quem quiser fazer, vai fazer. Eu fiz esse voto 52 dias. Como é que vai ser o seu jejum? Irmãos, na sinceridade, de Deus, Deus ainda não me falou como que vai ser esse jejum. Se vai ser o dia inteiro, se vai ser 12 horas, se vai ser, eu não sei, ainda não sei como vai ser o jejum. Eu vou fazer. Mas não vai ser um jejum facilzinho, não. Ah, pastor, então tá, o senhor vai fazer 52 dias de jejum. Aí o senhor almoça, aí o senhor faz jejum da 1 hora da tarde até as 4 da tarde. Isso não é jejum. Isso aí é... Claro que quando a pessoa está começando, ela faz um jejum curto. A segunda pessoa está começando a se reacostumar, ela faz um jejum de 3 horas. Para mim é... Mas às vezes para a pessoa é difícil. Né? Tem aquele que almoça, dali 1 hora já quer comer um X calabresa. Brincadeiras à parte. Então, Deus vai colocar no meu coração um jejum. Se é de 12 horas, se é de 24 horas, meu irmão, eu não sei. Eu estou aqui na espera, mas vai ser algo que vai mudar a história da nossa vida. Do dia 19 até o dia 10 de agosto, quando nós vamos ter o evento lá. Vai dar 52 certinho. 52 dias certinho. E olha,
eu não programei isso diante do Espírito Santo de Deus. Eu não programei isso. Eu fui falar com um rapaz, não sei se foi ontem foi sábado, eu acho que foi ontem que eu falei com ele, ontem, a respeito foi sexta-feira, a respeito de lá, ele falou, olha, pastor, no dia, não tem horário no dia 6 de julho, eu me enganei, já está alugado lá, mas aí eu falei, então foi o seguinte, joga lá para agosto, qual o dia de agosto? Ele falou assim, qual o dia que o senhor quer? Eu falei assim, no segundo sábado, ele falou no dia 10, eu falei assim, pode ser dia 10 de agosto. Dia 10 de agosto, marcado, tá marcado? Tá marcado, marquei. Aí depois orando e fazendo oração de madrugada e fazendo esse estudo aqui, eu falei, vou fazer 52 dias de jejum. Aí eu vou contar quando que vai dar esses 52 dias. E deu na quarta-feira agora, irmãos. Que coisa maravilhosa, né? Diante do Espírito Santo de Deus, que eu não programei nada, porque não é eu que programo. Aí está a prova que Deus faz as coisas. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês. Você ouve muito na internet. Cuidado com esses pastores que ficam prometendo. Cuidado com esses pastores que ficam prometendo mudança de vida. Mas espera aí, irmão. É a Bíblia que nos promete isso. É a Bíblia, não sou eu. Eu estou te passando o que a Bíblia passa. É óbvio que o diabo vai usar, hoje em dia, a internet, vai usar até pastores, pastor fraco, pastor que não tem fé de levar você a vencer, e vai falar, cuidado desses pastores, cuidado o quê, irmão? Eu estou te desejando algo bom ou algo ruim? E eu estou te falando que Deus vai fazer. Aqueles que entrarem na fé vão receber. E nesses 52 dias, ao final desses 52 dias, ou a nossa vida muda, meu irmão, ou acontece alguma coisa, ou Deus começa a fazer. Eu não estou colocando Deus na parede, estou colocando a minha fé. É a minha fé. Eu já falei, se não acontecer nada, se não houver mudança, eu paro de pregar a palavra. Por que então Deus colocaria algo no meu coração? Então não é Deus que está colocando. Se não acontecer nada, se Deus fala no meu coração, faz assim, eu leio, a gente jejua, a gente se esforça e não acontece nada, não era Deus. Não era Deus, era outra coisa. Então tem que acontecer. Vai acontecer em nome de Jesus. Vai acontecer. Nós vamos tomar atitudes. Nós vamos fazer, você vai fazer a sua parte. Você vai procurar vir. É 2 dias que Deus te pede você vir. No domingo e na quarta. Eu sei que tem pessoas que não conseguem vir na quarta. Eu sei disso. Às vezes a minha esposa tem prova, tem atendimento, e ela não pode. Às vezes tem pessoas que trabalham até tarde, às vezes o Mateus fica numa correria, e vai para Balneário Camboriú, vai para lá, vai para cá, não consegue chegar a tempo. Eu sei que quarta-feira é difícil, mas pelo menos no domingo você vai estar aqui. Se esforce, se for possível, para estar também na quarta. Eu não dou sabonete, não dou aliança, eu não dou a pipoca do estouro de vida, eu não dou mais nada. É só fé. Amém? Você vai vir porque o meu justo viverá pela fé. Você vem pela fé. Não fica esperando mais papelzinho, nada. Nada. O que Deus vai te dar é invisível. Que é poder, é unção. Você não vai ganhar rosa, vida. Você não vai ganhar nada, irmão. Você só vai ganhar o poder do Espírito Santo, que é o melhor de tudo. Diga glória a Deus. Se Deus mandar é outra coisa. Quem manda aqui é Deus, eu não mando nada. Se Deus mandar, mandou. Mas vão ser 52 dias de puro espírito e força. E eu quero que você me mande um nome pelo WhatsApp ou escrito. Não esqueça isso, pessoal, por favor. É o Espírito Santo que está falando contigo. Não esqueça o nome de toda a tua família. Escreve num papel, manda pelo WhatsApp. O nome de todos os teus familiares, porque nesses 52 dias eu vou colocar o nome dessas pessoas em oração. Aonde tiver demônio, vai sair. Vai acontecer alguma coisa, irmão. Mas pastor, e se Deus resolver dar um susto no fulano, se Deus resolver dar um susto na fulana, que assim seja. Que seja um susto. Que tome um susto para se converter. Se não for pelo amor, vai ser pela dor. E ponto. Mas aí eu fico com medo, não vou dar o nome. Então não dá. A pessoa vai morrer no inferno. Oxe. Você quer que eu seja sincero ou não? Tem gente, irmão, que só vai se converter quando tomar um susto. Tem gente que se você ficar, meu filho,
Ele vai dizer, eu não vou para essa igreja, não vou buscar Jesus, eu não quero saber de igreja. Agora, quando ele tomar um susto, que Deus permitir que ele ou que ela tome um susto, eles vão dizer, o meu lugar é na igreja. E assim que vai ser. Quem não vier pelo amor, vai vir pela dor, irmão. Não importa se é aqui, se é na Assembleia de Deus, se é na Deus de Amor, se é na Batista, se é na Luterana, se é na Universal, se é na Mundial, se é na Graça, se é na Renascer em Cristo, não importa. Mas ela vai buscar Jesus. Essa é a nossa missão. Não só na família, mas em todos os sentidos da nossa vida. Você vai ter uma vida transformada em nome de Jesus. Você vai ser um castelo de Deus, um castelo forte de Deus, rodeado por uma muralha impenetrável em nome de Jesus. A sua casa será vigiada pelo rei de Israel, que ele não dorme e não cochila. Salmo 121. Ele não dorme, Deus não dorme, seus anjos não dormem. Você é protegido 24 horas por dia. Mas para isso, tem que estar firme com Deus. Tem que estar firme com Jesus. Aí que entra a teoria da conspiração de alguns. Os pastores falam isso para te deixar com medo. Os pastores falam isso para você ficar com medo. Meu irmão, tudo que eu estou falando está na Bíblia. A Bíblia diz, se Deus não vigiar a fortaleza, em vão vigia o sentinela. Não está escrito isso? Se Deus não estiver na casa, em vão trabalham os que a constroem. Então, meu irmão, Deus tem que estar na nossa vida. Diga glória a Deus. Então nós vamos falar muito sobre o jejum de Esdras. Esdras e Neemias eram o mesmo livro. Os dois foram narrados por Neemias. Então os dois livros são juntos. Foi separado aí depois, mas não importa. Está juntinho do lado ali. O que importa é a mensagem que passa. Então nós vamos falar a respeito da reconstrução das muralhas, do jejum de Esdras, da união do povo para reconstruir as muralhas. Nós vamos falar nesses 4 domingos sobre isso. E nesses 4 domingos esse estudo vai mudar a tua vida. Vai mudar a tua vida. Porque eu não vou apenas te passar a palavra, eu vou te passar a palavra e o Espírito. Vou te passar o contexto. Você vai entender, poxa, eu nunca tinha visto desse ângulo. Eu nunca tinha visto com essa visão. Você vai ter uma visão diferenciada. Diga glória a Deus. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado. Meu Deus, eu te agradeço. Muito obrigado, meu Pai, por esta palavra, por este estudo, por este ensino que o Senhor nos deu no dia de hoje. Nós te agradecemos de todo o nosso coração. E quem crê, diga amém. Amém? Queridos irmãos, eu estou terminando o outro estudo.